pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso canal e chegamos aqui com o nosso primeiríssimo vídeo. Exato. E a gente trouxe uma coisa que vocês estavam muito curiosos para saber, que é como é a rotina de um diretor industrial. O que ele faz? Quais são as suas atribuições? O que ele tem que fazer no dia a dia dele? O que ele espera também das pessoas que trabalham com ele? Então a gente vai abordar tudo isso nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também para ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo, porque vai ter vídeo novo aqui toda semana. E manda para os seus amigos, todas aquelas pessoas que têm curiosidade em saber sobre isso. E bora lá! Bora lá! Bom pessoal, tudo bem com vocês? A nossa ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês sobre o dia a dia da rotina, né, de um head da área industrial, para que a gente consiga estar mostrando para vocês um pouco do que a gente está fazendo, do que uma indústria ela espera e o que a gente espera das pessoas que trabalham com a gente também. É muito importante que a gente tenha essa noção de que tipo de profissional que a gente quer ter trabalhando com a gente. Então, o que acontece? Tudo isso daí é norteado pelos objetivos principais da companhia. E eu gostaria de dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte, falando um pouco do trabalho, né, da rotina, do dia a dia de um diretor industrial, que vai ter aquilo que é rotineiro e aquilo que é estratégico, para que a gente realmente entenda o que é o que. E a gente vê um pouquinho de como essas coisas se conversam, tá? O que é rotineiro e o que é estratégico. E depois falar um pouco do que a gente espera do time. Como que a gente está orientando e como que a gente espera que esse time vai entregar tudo aquilo que você precisa que seja entregue. Então, começando da primeira parte, aquilo que é rotineiro, toda vez, né, que eu chego na fábrica, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada de como é que foi o dia, como é que foram esses números, o que aconteceu, se teve alguma coisa que está travado, algum material que não chegou, alguma expedição que não saiu, algum cliente que não foi atendido, como foi o nosso índice de qualidade, como foi a nossa produtividade, etc. Então tudo isso, quando eu chego, eu tenho relatórios que eu tenho acesso a tudo isso. Depois que isso acontece, nós temos diariamente uma reunião que é chamada de Top 5, onde a gente mostra lá os 5 principais assuntos de cada área. Esse bate-papo ele é feito em 15 minutos com os supervisores da área, os gerentes e eu. Então, nesse bate-papo, nós temos lá todos os indicadores de segurança, de produção, de manutenção e etc., de expedição, de PCP. Para quê? Para que a gente dê uma olhada como é que está indo, como é que foi o dia de ontem, como é que está sendo o nosso histórico e para onde nós estamos indo. Então, são 15 minutos. 15 minutos que cada uma das áreas, produção, qualidade, engenharia industrial, manutenção, segurança, deu o seu norte de como é que isso tudo aconteceu, e aí a gente lá rapidamente a gente já discute. Por quê? Não é uma reunião para você discutir problema, é uma reunião para você pontuar o que aconteceu, qual é seu plano de ação, quem é o responsável e a data. Se a ação demorar mais do que 3 dias para ser feita, ela sai fora dessa reunião e vai para uma outra reunião que a gente chama de reunião de staff. Tá ok? Então esse daqui é o que norteia. Então eu chego lá, dou uma olhada como é que foi, depois todo dia nós temos essa reunião e aí a gente já sabe como é que o dia está direcionado. Tá legal? Então uma vez terminado isso, durante a semana nós temos uma reunião de staff, que é só eu com o meu corpo gerencial, e nessa reunião de staff o que a gente discute? Cada área tem os seus indicadores, cada área tem os seus KPIs, tá certo? Então, por exemplo, falando um pouco de produção, a produção ela vai ter lá a produção que ela fez, ela vai ter lá se está atendendo a expectativa dos clientes. Então ela quer saber se tudo aquilo que ela está produzindo está de acordo com o que o cliente espera receber. A gente não simplesmente está cumprindo um pedido ou cumprindo uma ordem de produção. Nós estamos cumprindo uma vontade do cliente. E aí, nesse momento, a produção tem posse, né, desses indicadores, e aí eles me levam como é que está, desde o início do processo até o final do processo, em todos os estoques intermediários que nós temos, como é que está a posição desses produtos em relação à entrega que a gente tem que fazer. Então é muito bom quando você vê que a produção está olhando tudo isso. Por quê? Porque na etapa, e isso que eu estou falando de uma maneira genérica, para que vocês vejam que indústria, não importa o segmento, pode ser automotiva, pode ser têxtil, pode ser química, pode ser alimentícia, tudo tem um início, um meio e um fim.
ok? Se você está sendo norteado por aquilo que o cliente quer, nada mais justo que você monitore aquilo que o cliente quer. Então, quando o processo está começando, o início do processo, você pode ter dentro da sua fábrica um arranjo físico que seja por processo. Se ele é por processo, ele normalmente tem máquinas que têm concentrações de produção, máquinas que produzem muito. Então essas máquinas que produzem muito, normalmente, como está no início do processo, elas produzem bastante para depois elas direcionarem para linhas mais subdivididas. Então você precisa controlar esse nascimento para que o nascimento converse com aquilo que o cliente está esperando. Se você não controlar o nascimento, o cliente nunca vai receber. Então, o que nós fazemos? Nós garantimos que o nascimento de toda a matéria-prima que precisa ser originada dentro da fábrica, toda a transformação dentro da fábrica, converse com os pedidos do cliente. Então a gente garante esse nascimento. Uma vez garantindo esse nascimento, o que a gente faz? A gente vai olhando por modelo, a gente vai olhando por quantidade, nós vamos olhando por tipo de cliente, como é que está a distribuição de tudo isso dentro da produção. E nós temos lá mais de 1000 SKUs, mais de 1000 part numbers, que todos nós temos que gerenciar. Então você precisa entender se aquilo que você está fazendo, para qual part number que ele atende e em que etapa do processo que ele está. Claro que ao longo do processo produtivo, você vai ter N situações que você precisa medir o produto, por exemplo. Então, você precisa ter o que nós chamamos de tempos técnicos. Os tempos técnicos eu acabei de fazer uma determinada etapa do processo e ela precisa cumprir 12 horas para que ela seja, sei lá, curada ou descanse, ou se acomode, ou esfrie e etc. Então todos esses tempos do processo, eles estão inseridos na cadeia produtiva. Então sempre que a gente produz alguma coisa, a gente precisa garantir que isso esteja sendo feito, tá ok? Então a primeira coisa que a produção me traz é isso. Eu sei os estoques intermediários dela, eu sei como que está o nascimento, como está o meio, porque nós temos os WIPs, e aí nós temos transferências no sistema, em que sai de um almoxarifado que está alocado o nascimento, vai para um outro almoxarifado que está alocado a primeira transformação e por final vai para um terceiro que está alocado a transformação final e aí o produto está pronto, está finalizado. Então, a produção ela me traz isso que eu estou dizendo. Como é que as máquinas estão indo, como é que está a produção de cada máquina, como é que foi o dia anterior, como é que a nossa perspectiva para o dia, se teve algum tipo de quebra, quantas faltas nós tivemos, principalmente nessa época, né? Que nós estamos numa época que está tendo muito afastamento. Então, a gente precisa estar monitorando tudo isso. E aí a produção me traz isso daqui. Aí, uma vez que a produção já evidenciou tudo aquilo que ela está fazendo, a gente passa o quê? A gente passa pela parte de controladoria, que é o quê? Que é a parte de custos, tá certo? Toda a parte de custos ela é feita por que nós chamamos de desdobramento de custo. Então o desdobramento de custo, ele elenca lá, dentro das contas que nós temos que cumprir dentro do mês, isso eu estou falando de maneira genérica, algumas empresas chamam de DIF, despesa indireta de fabricação, e de custo auxiliar de produção e etc., que é o que nós monitoramos o dinheiro. Como é que está a grana? O que está acontecendo? Tá certo? Custo auxiliar de produção é tudo aquilo que desgasta. Por exemplo, você tem uma peça que é soldada. Aquele eletrodo que encosta no produto, ele é um custo auxiliar de produção. Aquele óleo que você está jogando no produto é um custo auxiliar de produção. A tinta que você pinta o produto é um custo auxiliar de produção. Então, isso é um custo auxiliar de produção. O que é uma despesa indireta de fabricação? Peças de máquina, por exemplo, que quebrou e você vai trocar. Então, o que faz a parte financeira, que é a controladoria, né, que é o departamento financeiro? Ele desdobra todas essas contas, cada departamento tem a sua conta, que ele é responsável, e a gente acompanha isso todo dia para ver como que isso está acontecendo. E esse tipo de conta, ele é traduzido, claro, para o chão, para o pessoal operacional, para que os líderes tenham visão do que eles estão gastando. A gente coloca lá, se trocou um rolamento, quanto aquele rolamento custa. Então, por quê? Para que o líder fale, puxa vida, aquilo aconteceu por causa de um erro humano, por exemplo. Olha o que aconteceu, por que isso deu. Então, a maneira que a gente encontrou de estar traduzindo os objetivos da companhia para chegar lá no chão da fábrica, para que o operador saiba o que está acontecendo. Então, a parte de controladoria ela é responsável por isso. Não só por isso, ela é responsável por toda a parte fiscal, que é o gerenciamento das notas que entraram, das notas que estão saindo, se a gente teve alguma coisa presa nas barreiras alfandegárias, se a gente teve alguma coisa presa em algum posto fiscal, se teve algum problema de imposto. Então a controladoria, já chama controladoria, ela gere todas essas verbas que nós temos para gastar. E a controladoria também acompanha e valida todos os savings de projeto. Não existe um projeto
que é dado ok, sem que a controladoria valide o seu saving. Como que ela faz isso? O projeto tem que atender um determinado KPI. Ele está sendo feito para atender um determinado KPI ou melhorar um determinado KPI. Então a controladoria, sabendo qual é o objetivo do projeto, dentro daquele KPI, ela valoriza isso. E a partir do momento que ela valoriza isso, ela controla. Controlou, todo mundo sabe como que isso daí é feito, tá ok? E é óbvio que a partir desse gerenciamento que a controladoria faz, eu consigo disparar reuniões de acompanhamento e de follow-up com cada time de projeto. Eu pego os top 10, que são os 10 mais, que respondem por 80% do que eu preciso entregar de projetos no ano. E aí eu faço esse bate-papo com os times para tentar tirar pedra do caminho, para tentar destravar o que está travado. Então isso parte desse monitoramento que a controladoria faz. Depois vem a engenharia industrial. E aí a engenharia industrial, ela mostra a eficiência produtiva, ela mostra quantas pessoas estão faltando, ela mostra como é que está todo o balanceamento da fábrica em termos de mão de obra. Então você tem todas as suas tecnologias, todos os seus processos de acordo com a carteira do cliente. Você tem produto que leva mais tempo, você tem produto que leva menos tempo. Então é a engenharia industrial que monitora todo esse target de balanceamento. Para quê? Para que eu não tenha mão de obra a mais e nem a menos, para que eu consiga atender o volume. Então a engenharia industrial, de posse de todo o seu roteiro de fabricação, todo o seu tempo de fabricação, ela consegue alocar o recurso que ela precisa para que eu possa fazer toda essa gestão e entender para onde é que a gente vai. E a grande maioria dos projetos estão ali, na engenharia industrial. Por quê? Porque eu não posso ter perda de mão de obra. Então nós temos uma análise lá, que isso a gente vai ver mais para frente, que se chama tudo aquilo que não agrega valor. É muito importante ter essa visão, daquilo que não agrega valor. Uma vez que você tem noção do que não agrega valor, você consegue fazer projetos para mitigar isso. Essa é uma das maiores perdas das indústrias no mundo, para quem não sabe, tá certo? Bom, uma vez que a engenharia industrial então apresentou essa parte, nós vamos para onde? Para a parte de qualidade, em que ela apresenta como é que está o índice de qualidade. A engenharia industrial apresenta também o famoso OEE. Então ela leva em conta o OEE, em que na verdade eu vejo o OPE, que é o indicador geral da fábrica, né? Que é Overall Plant Efficient, e aí eu dou uma olhada como é que está isso. Então a gente faz o OPE pelo gargalo. Então a gente pega qual é o processo que é o gargalo, monitoramos o OEE desse processo e a partir disso também disparamos todas as ações para que a gente consiga atender o nosso target. E alguns projetos também são definidos para que você melhore a eficiência do gargalo. Melhorou a eficiência do gargalo, você vai produzir mais. Produziu mais, você melhora a utilização, melhora a performance, aumenta a disponibilidade e aí sim você consegue ter um OEE mais robusto, tá ok? Bom, então, engenharia industrial falou disso. Aí vem a qualidade, falando mais especificamente de tudo aquilo que aconteceu no cliente, tudo aquilo que teve de devolução, tudo aquilo de reclamação do cliente, e aí mostra pra gente como é que está o índice, como é que está o nosso PPM, partes por milhão, porque graças a Deus, né, os indicadores são bons, então dá para ser medido em PPM. Então ele mostra em PPM como é que isso daí foi feito, e a partir do momento que ele mostra em PPM como isso foi feito, os planos são disparados de acordo com a visão e a necessidade do cliente. Então nós temos uma matriz em que nós colocamos ali e elencamos todos os defeitos que aconteceram, e aí por uma gravidade a gente define qual é o defeito que a gente vai estar atacando. Então também partem projetos desse tipo de matriz, tá ok? Então, aí a qualidade me diz quanto foi o índice de scrap, quanto que a gente jogou fora, porque em toda a indústria a matéria-prima é a parte mais cara do produto. Normalmente é assim, a matéria-prima ela responde aí por 50%, 60%, em alguns casos até 70% do custo. Então é importante que você monitore tudo aquilo que você está prejudicando de matéria-prima, jogando fora, né? Porque essa é a pior perda que pode ter. Você usou o produto, usou mão de obra, usou tempo, usou recurso e jogou fora. Essa é a pior perda que pode ter. Então, é muito importante que esse índice seja medido. Para vocês terem uma ideia, em muitas companhias, esse índice é uma meta do CEO. O CEO tem essa meta, para que você realmente combata o desperdício, tá certo? Então, qualidade entra com essa voz e o KPI dela é isso que eu estou dizendo para vocês. Algumas empresas monitoram quanto custa essa falta de qualidade, algumas empresas monitoram um índice, no final das contas tudo é dinheiro. Isso tudo alimenta o quê? Aquele desdobramento de custo que eu falei anteriormente, tá certo? Então aí a qualidade apresenta esse tipo de KPI. Depois que a qualidade apresenta, vem manutenção.
E aí a manutenção ela apresenta o que aconteceu no dia anterior, qual foi o seu MTBF, o seu MTTR, qual foi o intervalo entre falhas e qual foi o tempo médio de reparo, para que a gente consiga entender se eu estou evoluindo ou não nesse indicador, como é que está a relação de manutenção corretiva em relação à manutenção preventiva, porque quando você começa com um programa de manutenção de classe mundial, normalmente a sua curva está assim. É mais corretiva subindo e preventiva caindo. A partir do momento que você começa a virar o jogo, você faz assim. A preventiva começa a subir e a corretiva começa a cair. Porém, seu custo aumenta. Mas primeiro você estabiliza, depois você derruba. Então é assim que funciona, que a gente olha. Então a manutenção traz toda essa parte de eficiência e ela responde dentro da voz do OEE pelo primeiro item, que é disponibilidade. Ele precisa garantir que a máquina esteja disponível. E a gente discute o que aconteceu, como é que está o plano de manutenção, e para aquelas top 5 a gente tem a tal da análise de quebra. E a gente vê o que aconteceu naquela quebra, por que ela quebrou. E aí a gente discute tudo aquilo e faz o que está acontecendo. Claro que todas essas informações são cruzadas pelo número da produção que já me foi apresentado e eu já sei qual é. Então, se chegar para mim e falar que uma máquina que produz 100 mil peças por dia, naquele dia ela produziu 50 mil porque ela quebrou. Ou seja, se ela trabalha 24 horas por dia, ela ficou 12 horas parada. Se ali na manutenção não tem explicado o que foram essas 12 horas, eu preciso entender onde é que está o resto da perda. E aí a gente começa a fazer o cruzamento dos indicadores, aquela função cross, né? Que a gente começa a cruzar os indicadores. Só um exemplo, para a gente ver, tá ok? Depois que a manutenção faz isso, aí a gente vai ter o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Então mostra como está o nosso estoque de matéria-prima, como estão os nossos estoques intermediários, como é que está o nosso nível de expedição, como está o nosso estoque de produto acabado e principalmente como é que está o meu on time in full, que é aquilo que eu estou entregando na data e na quantidade que o cliente quer. Tudo isso daqui, ele depende do quê? De tudo que eu falei para trás. Então por isso que o PCP vem nessa ordem. E depois vem o departamento de RH, dizendo como é que está o absenteísmo, como é que estão os nossos níveis de treinamento, como é que estão nossos níveis de capacitação, como é que estão as nossas ideias que são proferidas, que as pessoas estão dando, como é que está esse índice de engajamento. A gente é legal quando você está vendo o engajamento das pessoas, são duas formas que você pode olhar, dando uma canja aqui para vocês. É se elas estão faltando muito e se elas estão dando pouca sugestão. Então aí você vê se o seu time operacional está ou não bem engajado. Então nesse momento é legal que você tenha tudo isso. Então aí vem esse departamento, conversa sobre isso. E claro, pessoal, eu deixei por último de propósito segurança. Porque na verdade segurança não é um indicador, ela é um valor. Então toda a reunião numa empresa de classe mundial, ela começa por segurança. É a primeira voz que tem que falar. Então ali a gente vê taxa de frequência, taxa de gravidade e a gente vê ergonomia. Como é que está o nosso índice ergonômico? Para saber se todas as operações nossas estão realmente adequadas a tudo aquilo que o operador precisa. Então essa primeira parte que eu gostei de compartilhar com vocês é a rotina. Isso daqui é o que a gente faz praticamente todo dia, que é o que a gente está olhando e está fazendo. E aí a parte estratégica, ela divide em duas partes, que é a de médio prazo e a de longo prazo. A de longo prazo é como que a gente quer que a empresa seja nos próximos 50 anos. Então aí você vai ter toda uma visão, né, alongada nesse período para saber para onde é que você quer ir, qual é o teu sonho. E o de médio prazo é o que está construindo a escada para você chegar nessa visão de longo prazo. Então, quando a gente fala de decisões estratégicas, como é que vai ser minha fábrica o ano que vem, o que eu vou produzir o ano que vem, o que eu vou vender, que tipo de produto, e a partir daquilo eu começo a elencar todas as minhas despesas e tudo aquilo que eu tenho de oportunidade para melhorar. Para quê? Para, no mínimo, eu offsetar a inflação. Para que se eu tiver inflação, eu não precise depender de um aumento de produto para poder dar aquele custo e aquele target financeiro que eu preciso. Então, a industrial ela sempre tem como premissa não deixar que o seu custo extrapole. Isso daí é qualquer classe mundial. Qualquer empresa de classe mundial que trabalha com WCM, com Lean Manufacturing, sempre o que ela procura é diminuir seus custos para que ela pelo menos reduza o impacto da inflação. Porque aí ela não precisa necessariamente aumentar o custo do seu produto para poder ter a lucratividade e a rentabilidade que ela espera para se manter competitivo. Então, nesse momento, esse é o de médio prazo. E o de longo prazo é todo aquele planejamento estratégico que você faz, enxergando onde é que vai estar a tua empresa daqui 10, 15 anos, enxergando se você vai ter que estar ampliando a tua fábrica, comprando terreno, comprando mais equipamentos,
vendo como é que vai estar seus índices de qualidade, tudo isso atrelado aos KPIs. Então, é mais ou menos isso que é essa rotina. Mensalmente, nas empresas, né, você tem reuniões com o CEO, em que você reporta tudo isso que está acontecendo, você reporta uma síntese de como é que foi a tua fábrica, como é que foi a tua planta naquele dado mês e qual é a sua projeção para frente, tá certo? E é aí que mora o perigo, porque você não pode fazer uma projeção em que você, toda hora que você está projetando mês a mês, você está piorando ela ou você está melhorando ela demais. Isso indica que a tua voz que você está levando em consideração para fazer essa projeção, ela não está boa. E esse é um dos maiores problemas que as indústrias enfrentam hoje. A previsibilidade. Como é que eu vou estar? O dólar subiu. Boa sorte. Faça projetos e derrube a interferência do dólar no teu negócio, porque o teu concorrente está fazendo isso. E se você não fizer, você vai perder o bonde. Então, não existe desculpa. E é aí que eu queria finalizar essa etapa, mostrando como que é a rotina e como que é o planejamento estratégico, e ir para a parte de gente, ir para a parte de pessoas. Tudo isso que eu disse para vocês precisam de pessoas capacitadas e treinadas para poder fazer. Mas principalmente precisam de pessoas que tenham atitude. Quando eu estou contratando alguém, eu estou contratando caráter e estou contratando atitude. O conhecimento ele é importante, ele é básico. Sem o conhecimento você não vai em lugar nenhum. Mas um conhecimento sem atitude para mim não vale de nada. O que eu preciso e que nós precisamos sempre é de resultado. E para ter resultado você precisa ter boas pessoas, bons controles, para que você realmente tenha condição de que o teu time dê o resultado esperado. Esse é um ponto importante. Não adianta nada eu querer resultado e falar para o meu time, te vira. Eles precisam sentir que eu sou um do time e não que eu estou aqui em cima mandando. Não pode ser dessa forma. Eu preciso estar junto com eles para entender o que está acontecendo, para tirar a pedra do caminho, para que cada um entre e faça a sua parte. Bom, agora que a gente já viu sobre a parte estratégica, um pouco sobre a rotina, o que precisa ser visto todos os dias e mensalmente também, a gente vai linkar com o que a gente espera dos profissionais ali dentro da indústria, né? Essa parte de gente. O que você espera quando você vai contratar uma pessoa? Então, quando eu vou contratar alguém, eu acho que a gente precisa estar olhando todas as skills que essa pessoa tem. É o que a gente sempre diz, o currículo vai fazer ela sentar na minha frente. A partir dali eu preciso sentir dessa pessoa como que é a paixão dela, como que é a energia dela, como que é essa entrega e como que é essa atitude. E como é que a gente sabe disso? Fazendo perguntas em que ela me responda tudo aquilo que eu quero ouvir. Então, normalmente o que eu gosto, que ela descreva o que ela fez, o que ela realizou, quais foram as entregas dela, quais foram os problemas que ela sofreu. Porque se ela disser para mim que não teve problema, desculpa, não pode ser. Não pode ser desse jeito, porque vai ter problema comigo. Então eu não quero essa pessoa. Ela não teve problema, então não quero, ela não sabe tratar problema. Como que ela age em pressão, numa situação sob pressão? Porque todo santo dia você está lá para dar um resultado. E você precisa tratar isso, para não fazer disso uma insanidade. Não fazer dessa cobrança pelo resultado algo insano, fazer um ambiente de trabalho ruim, que você não consiga fazer. Hoje as empresas, elas correm e elas brigam bastante para ser um great place to work. Isso daí é importantíssimo que aconteça, porque um ambiente legal de trabalho, ele é mais produtivo, ele é um ambiente mais saudável. Então como é que você faz isso? Fazendo da tua cobrança o teu dia a dia, mas fazendo da tua cobrança uma celebração de que você está conquistando algo. Você não pode fazer disso daí uma arma para destruir pessoas. Você tem que fazer isso uma arma para engajar, uma arma para que ela cresça. Então, quando eu estou contratando alguém, é tudo isso que eu procuro perguntar, sobre realizações. Porque eu preciso saber se aquela pessoa vai mais longe. E depois de contratado, aí sim, ela sentou na cadeira. Então, ela está lá, ela foi avaliada, ela foi a melhor pessoa escolhida. Teoricamente, ela tem as capacitações necessárias. Então, quando ela receber todo aquele projeto, toda aquela missão, né, que ela precisa cumprir, os KPIs que ela tem que atender, teoricamente aquilo para ela é familiar. Ela já foi entrevistada com esse cunho. Então, uma vez que ela sabe do que se trata, aí sim, a atitude dela vai determinar. Por isso que eu acho importante esse tipo de atitude. Então, tudo aquilo que eu disse, que é o monitoramento, que é o controle, que é a visão estratégica, tem que estar linkado com a skill.
tem que estar linkado com a skill de cada um. Não adianta nada eu contratar um cara de produção que ele não tenha explosão. Eu preciso de um cara de produção que ele realize, que ele seja aquele centroavante rompedor. Esse aí tem que estar com a faca no dente, para que ele possa fazer acontecer. Não adianta eu contratar um cara de produção que ele é um cara que gosta mais de desenvolver, mais de ficar na dele. Não vai andar, porque ele precisa botar o negócio para rodar e ele precisa que as pessoas construam o resultado. É muito complicado. Você precisa que as pessoas construam o resultado que a companhia espera. Você é o head da produção. É tua obrigação fazer isso, é teu dever fazer isso. Então, nesse momento, esse head de produção, ele tem que estar tratando com a habilidade das pessoas e estar tratando com a parte técnica, que é aquilo que ele tem que entregar. Então, por isso que eu procuro esse tipo de pessoa, que ele tenha skill, que ele tenha conhecimento, que ele tenha técnica, que ele não olhe de lado, que ele realmente saiba do que se trata, mas que ele principalmente queira fazer. É muito normal, depois de anos de profissão, que as pessoas se acomodem. E é nessa hora que você tem que estar atento. O que vai dizer se a pessoa acomodou ou não? As entregas. Por isso que você tem lá todo o seu monitoramento. Então, é muito importante a gestão de gente para isso. A pessoa certa no lugar certo. E você tem duas formas de fazer isso. A primeira é se você tratar os gaps. A segunda é se você potencializar as virtudes. Então, você tem que estar muito atento com o seu time, estar sempre fazendo essas reuniões, sempre fazendo esses acompanhamentos, ser realmente uma pessoa que acredite nessa pessoa. Ela pode não estar passando por uma boa fase naquele momento, ela pode estar com algum outro problema, a empresa pode estar passando por uma avalanche de mudanças, ela pode não estar acompanhando, mas você sabe que ele é uma boa pessoa, ele é um bom funcionário e ele tem pegada, ele tem atitude. Aí é que você tem que chamar no peito. Aí é que você tem que chamar no peito e falar: é comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo com esse cara, porque esse cara é bom. Então aí é a hora de você encostar do lado e falar: tamo junto, vamos nessa. Ok? Então, sempre que a gente está falando de pessoas, é isso. E é interessante que todas as empresas de classe mundial, elas têm formas de avaliação. Então, são formas já amplamente difundidas, que é a avaliação 360, em que o meu subordinado me avalia, os meus pares me avaliam, pessoas de outras áreas me avaliam e o meu superior me avalia. E eu me avalio também, ter minha autoavaliação. Então essa é uma forma de começar a ver como é que as pessoas te enxergam. Isso no eixo pessoas. E você tem a avaliação no eixo resultado. Esse é mais métrico. Esse você bota seus KPIs e aí, meu filho, é binário. Atingiu ou não atingiu. Então, sempre que você faz esse tipo de avaliação, você está anualmente dizendo para o teu time como é que ele está indo. E você tem uma etapa que se chama feedback, que eu acho uma etapa extremamente importante. Essa etapa de feedback, ela acontece uma vez por ano, certo? Errado. Totalmente errado. O feedback anual, ele é resultado dos feedbacks diários que você está construindo com o seu time. Quando você chegar no feedback anual e a pessoa se espantar, é porque você não teve uma atitude transparente com ela. É porque você não avaliou ela legal, você não teve atenção com ela. Ela tem que chegar no feedback anual dela e não ter surpresa, seja para a parte boa ou seja para a parte ruim. É muito ruim você dar um feedback que não é bom. Mas se a pessoa foi sendo avisada, foi se construindo tudo isso ao longo do ano, não pode ser surpresa para ela. É essa a filosofia que eu uso. Um feedback, para mim, eu não espero o feedback anual para falar com a pessoa. Todo esse acompanhamento que eu falei para vocês que é feito, esse feedback ele acontece diariamente. Ele acontece todo dia. Então, quando você vai para o anual, você vai fazer o quê? Um resumo de tudo aquilo que aconteceu e pegar os principais pontos a favor e os principais pontos que são oportunidades de melhoria, porque você acredita nessa pessoa. Se você não acredita, substitua. Não deixa essa pessoa tirar o pior de você. Não deixa ela tirar o seu pior momento de gestão. Porque se gestor começou a perder a cabeça, perder a calma, começou a gritar, é porque ele está na mão dessa pessoa e ele nem percebeu. Então, você não tem esse direito. Você não tem o direito de manter gente que está ruim no seu time. Porque é sabido que se você mantiver gente ruim na tua empresa, o bom piora e o ruim não melhora. Então é importantíssimo que você faça toda essa transição baseado nesse tipo de avaliação que eu estou dizendo aqui para vocês agora. É muito importante que isso seja feito. E numa avaliação como essa, você como profissional, você tem que construir sua avaliação. Para tudo aquilo que você faz, como é que eu vou estar no eixo de gente, como é que eu vou estar no eixo de resultado? Para tudo aquilo que você faz. Você tem que se fazer essa pergunta para todo o trabalho que você fizer.
Sabe aquele dia que você sai da fábrica e fala, puxa vida, hoje eu fui 0 nos dois. Nem no de resultado, nem no de pessoa. No outro dia tu tem que recuperar isso e fazer o teu resultado acontecer. Não se engane, o que vai te manter é resultado, o que vai te fazer crescer é resultado. E claro, todo aquele cross, né, entre áreas, interface, etc., você também precisa navegar dentro de tudo isso. Então pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, é um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente passa, né, no dia a dia, e é por isso que a gente está realmente colocando alguns conteúdos, né, Gi, para que a gente consiga estar transmitindo isso de uma maneira melhor para vocês, tá certo? Sim, gente. Então, deixem dúvidas de vocês aí nos comentários. A gente pode fazer um vídeo também respondendo, se vocês quiserem saber mais, porque, bom, é muito complexo o trabalho de um diretor industrial, é muita coisa envolvida, é muita coisa que tem que ver. A gente tentou resumir de uma maneira que não ficasse tão longo o vídeo, mas se tiverem coisas mais específicas que vocês queiram saber, outras dúvidas, podem mandar aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo respondendo. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu e boa gestão.